dia, bom dia, bom dia! Seja super bem-vindo, seja super bem-vinda ao Algo a Mais dessa terça-feira. Obrigado desde já você que fica com a gente todas as manhãs, aqui através da TVC Canal 21, uma emissora do Sistema Gazeta de Televisão. É muito, muito bom poder contar com a sua companhia. Bom dia, Helena. Bom dia para você que está em casa. Gente, que delícia, a gente está até mais levinha agora, né? O clima, eu espero que o frio já tenha dado tchau. Mas enfim, né? Semana tem muita coisa aí ainda, porque olha, para variar, né? Só tá começando, né? Tá começando. Apesar que assim, sinto em te informar que ainda vai vir outras ondas de frio. Eu tô lascada. Diz que agosto ainda vai ser o agosto mais frio. O pior do agosto, que além do frio vai ter ventania. Vento. Né? Nós assim, gorda, do jeito que nós somos. Tem que sair com paralelepípedo para não sair voando. Não sair voando por aí. Olha o Algo a Mais. É um pássaro, um avião, não. Não, é o Algo a Mais passando. Ai, gente, bom dia. Obrigada mesmo por você ficar juntinho com a gente todas as manhãs. A gente, todas as manhãs aqui, né? A partir das 9h45, sempre trazendo algo a mais para sua manhã, para o seu dia, para a sua semana, para você, para a sua vida, né? E o que a gente tem de comemoração hoje? Aliás, data comemorativa já é um marco do nosso programa, né? Então, o que vamos comemorar hoje? Tem Dia do Fim da Censura no Brasil. Eu pelo menos não passei por isso, né? Mas aí quem passou, né? Então, né? Há controvérsias. Apesar que a gente ainda tem algumas coisas que ainda são, né? Eu vivi, né? Eu sei que eu tenho cara de menininha, mas não sou tão menininha assim, né? Mas eu vivenciei, eu posso dizer que parte de censura, né, no país, porque quando eu comecei a trabalhar em rádio, ainda se tinha censura. Tinha. Os discos de vinil, sabe aqueles bolachão? Hoje que o pessoal está fazendo coleção, inclusive. Exatamente. Aliás, está voltando, né? Voltando, né? As vitrolas aí. Tinha discos que vinham riscados, lacrado, determinadas músicas que a gente não podia tocar, né? Então eu vivenciei isso não faz tanto tempo assim, né? Foi comecinho da década de 90. Ainda pra vocês verem, o negócio era trash. Não era tão longe, tá tão longe não, hein, gente? O negócio era trash, né? A gente realmente tinha muito isso, a gente não era uma coisa velada, né? Muito vista assim, não, mas a gente tinha. Né? Tinha música que não podia tocar, tinha coisa que você não podia falar, então... E é muito ruim isso. E aí, além de não tocar as músicas, teve muito artista que foi, né? Como que foi assim, como que eu posso dizer para não ser pediram para se retirar. Ser retirado do país, né? E aí eu fiquei, Jussara, sabe o que eu fiquei pensando, né? E olha só, esse pessoal que foi pedir aí para sair, são tudo com 80 anos, né? Você viu, menina? Gente, eu tô longe disso, tá? Não, tô falando do povo que as músicas não podia tocar. Do começo lá, né? Porque aí a gente tem, né, a Caetano, Gil, Ney Mato Grosso, Chico Buarque. Esse pessoal dessa época vivenciou muito isso. E assim, o pior de tudo era que você ouve as músicas que eram por eles e fala assim, mas o que tem de mais? Porque se você for olhar, gente, as músicas que tem hoje que deveria ter censura. Exatamente, né? Porque como que era lá a música do Gilberto de cantava lá do palco? Minha vida cheira, né? E era censura porque não tinha nada, gente. É que assim, também, o que acontecia? Hoje, as músicas, as letras, são muito diretas, né? É isso, pronto, acabou. Você não fica na dúvida do que a letra está querendo falar, não. É bem explícito mesmo. Naquela época, não. Você tinha que interpretar o que a música queria dizer. Caminhando e cantando e seguindo a canção, por exemplo, né? Tem bem isso também. Então, assim, como não se podia falar abertamente, eles floreavam o negócio, davam uma contornada nas letras. Mas eu vou falar, proibido ou não, as danadas são lindas. Sim, com certeza. Né? Eu, como sou, então peguei uma boa parte de ouvir essas músicas, né? Porque quando a gente fala que tem música, porque hoje dá vontade de chorar. Mas, enfim, ainda há algumas coisas que são censuradas. A gente falou dessa censura tão mais violenta, né? Porque eles sofriam, inclusive eram presos, né? Então, assim, torturados, enfim.
Mas enfim, hoje ainda tem algumas coisas, mas olha, gente, graças a Deus a gente tem o direito de ir e vir, né? Sim. Então, olha, fica aí. Aí a gente tem uma outra data aqui que é interessantíssima, que é dia do tintureiro. Existe tintureira ainda? Eu acho que tem. As lavanderias hoje ficaram mais. Primeiro, vamos falar o que é tintureiro. Não é quem tinta, não passa tinta em lugar nenhum, não, tá, gente? Vamos esclarecer, vamos né? esclarecer. O tintureiro é a pessoa que cuidava das roupas. Né? Hoje as lavanderias são modernas, né? Era chique falar, nossa, eu levei aquela roupa no tintureiro. Né? Porque ele ia deixar... Assim, quem levava para fazer no alfaiate. No alfaiate, exatamente. Era nessa mesma época. Hoje tem as lavanderias com máquinas e tudo mais, mas ainda assim tem especializadas, né? Com roupas finas, por exemplo, um terno, tudo. Né? Você leva no tintureiro para cuidar. Para poder, né? E aí tem uma coisa muito interessante que nós acabamos até esquecendo de falar, né, no programa de ontem, que iniciando agosto fala sobre o quê? É a conscientização da amamentação. Exatamente. Né? É porque foi no domingo, né? Então assim, inclusive agosto tem a data que é agosto dourado, que é falando a respeito do aleitamento materno. De novo, nós vamos falar do assunto, né? E a gente vai trazer mais isso aí durante... Inclusive, quero ver com as meninas se vai ter, se esse ano consegue ter pelo menos alguma coisa aí alusiva. Evento alusivo. Alguma coisa alusiva a isso, porque, gente, é lindo pra caramba, né? E, lembrando de uma coisa, Jussara, que a gente falou do dublador, nós falamos coisa lá, e nós perdemos mais um que... Nossa, foi muito chocante, né? Se é coincidência, o que é, porque... Foi muito chocante. O Scooby foi embora e o Salsicha ficou com saudade. E aí eu lembrei de um desenho que eu assisti deles, que eles falavam sobre a amizade. Que a amizade das duas personagens, nem a morte poderia separar. E olha, que coincidência. Coisa de uma semana, gente, entre um e o outro. Né? E aí o Brasil perdeu mais um excelente dublador, mais um excelente artista. E fica aqui, então, a nossa homenagem a esse artista. E agora é festa no céu. Então, imagina aqueles dois, Salsicha e Scooby no céu. Nossa, vai deixar todo mundo louco. Vai. Então, tá aí. Essas são as datas comemorativas de hoje, né, dessa terça-feira. E a gente começa como todos os dias, com aquele momento para parar, refletir, agradecer, conversar com Deus. E, é claro, deixar Ele falar em nossos corações. Vamos para a mensagem do dia, o Refletindo de hoje. Ele é curtinho, mas vale a pena você prestar atenção. O silêncio pode nos ajudar a evitar o indesejável. E o sorriso pode nos ajudar a resolver os problemas. Pense bem nisso nessa terça-feira, tá bom? A gente vai partir para o intervalo e vamos voltar rapidinho com muita coisa boa para você. O agronegócio também ganha espaço na programação TVC Gazeta. Neste sábado às 10h30, o Jornal do Campo traz muitas informações sobre o mundo agro. Jornal do Campo, uma produção do Ciram, Sindicato Rural da Alta Noroeste. A apresentação, Marcelo Teixeira. Abastecer seu carro com produtos de qualidade? Você pode sempre contar com a rede de postos Uni. Combustíveis com rígido controle de qualidade e atendimento nota 10. Posto Uni 1, 2 e 3, em Araçatuba e Birigui. Nós trabalhamos para a sua satisfação, porque queremos estar sempre ao seu lado. Ih, Anitta, tá acordando agora? Imagina, bora lá. E aí, gente,
tia. Anitta, reunião em 5, tá? Tá, parabéns. Ih, não é prezão. Só no prezão mensal da Claro você tem WhatsApp ilimitado. Ilimitado mesmo. Pra mandar foto, vídeo, ainda fazer ligações e videochamadas sem descontar da sua internet. Prezão nele, Claro. De segunda a sexta no Cozinha Amiga, desperte o chefe que tem dentro de você. Prepare todos os tipos de receitas. Cada dia da semana tem um sabor diferente que merece ser experimentado. Cozinha Amiga, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Estamos de volta com esse terça-feira deliciosa, né? Aí hoje temos Cristiano, então por isso que eu dei essa respirada. Porque aí a gente aprende aqui cada vez, né, Jussara? Né? Então nós temos aí Cristiano Silva hoje, gente. E aí vem então aí a sequência do que ele tem feito. E aí, deixa eu te contar aqui um negócio. Passei ali na loja de uma amiga, ela falou assim, menina, você quer que eu tô ensinando lá pra minha mãe fazer aquelas atividades que ele ensinou? Já, legal. Já pegou, disse que ia colocar lá o programa pra mãe assistir, pra mãe acompanhar, porque a mãe já é bem de idade, né? Olha, mas isso a minha mãe consegue fazer. Viu como que é legal isso, gente? Então, ó, tá dando resultado, Jussara. Resultado, não, com certeza. E tudo que a gente traz aqui é justamente isso, né? Para que você também possa fazer aí na sua casa, você possa colocar em prática, né? E o Cristiano também está tendo esse cuidado, né? De trazer coisas que você possa fazer. E é muito legal isso, né? Tente, pelo menos. Tente. Antes de você falar, não consigo, tenta. Faz no seu tempo, na sua limitação, né? Aí a gente sempre fala, a gente tem que aprender a fazer as coisas naquilo que a gente, até onde a gente consegue. Todo mundo tem limite, tá, gente? Não é porque não, todo mundo tem o seu, né? Então faça até onde você, né? Adapte aquilo para sua necessidade, a sua realidade. E aí a gente então fica aí mais uma dica deliciosa e mais uma aula maravilhosa então de Cristiano Silva. Ni hao, Kim Lai. Iniciamos mais um dia juntos, né? Mais uma manhã junto com vocês, agradecendo primeiramente ao Papai do Céu pela proporção de mais um dia, né? E mediante esses agradecimentos, eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, as pessoas que oraram pela minha esposa, pela operação dela e por todas essas pessoas que se manifestaram, né? De uma forma ou de outra, com pensamentos positivos a favor de sua operação. Ela já operou e já está muito bem. Meus agradecimentos especiais, principalmente para a mãe Lourdes e toda a família aí de São Paulo, capital, que nos abraçou com muito carinho, e todos os médicos, né, enfermeiros do HC, que trataram a gente com muito carinho, com muito amor, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa aulinha de Tai Chi, né? Falando sobre condicionamento. Nós, na aula passada, falamos sobre o alongamento, né? Sobre o alongamento estático, o alongamento dinâmico, né? E hoje a gente vai falar sobre condicionar o corpo. Condicionar para se preparar para fazer as performances, né? Então, primeiro eu alongo o corpo, né? Trabalho as juntas, as articulações, e aí depois eu vou condicionar esse corpo, né? Fazer movimentos mais complexos para que eu possa chegar na performance. E nós vamos falar sobre isso hoje, tá bem? Hoje nós vamos começar com uma técnica assim, ó. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Só que quando você solta o ar pela boca, você não solta nem e nem... Você vai soltar assim, ó. Como você fosse dizer... Chamar alguém. Lembra? Lembra que teve uma aula que eu disse para vocês sobre a respiração? E nós vamos usar isso muito hoje. Então nós vamos começar o nosso movimento com as perninhas um pouquinho na largura dos seus ombros, né? E nós vamos fazer esse movimento assim, ó, levantando os braços e flexionando os joelhos. Então você flexiona os joelhos, levanta o braço, tá? Segura. Aí você estica o joelho, traz até próximo ao seu coração, tá? Volta lá em cima no topo da cabeça, abre o triângulo assim e retorna, ok? Vamos fazer novamente? Então, ó, puxa o ar, solta o ar,
Puxa o ar. Solta o ar. Exercício número 1. Exercício número 2. Puxa o ar e abaixa, soltando o ar e traz até na linha da cintura. Esse movimento nós vamos chamar levantar o céu e abaixar a terra. Vamos fazer novamente? Então, para cima o céu, para baixo a terra. Esse é o segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício, ele inicia da seguinte forma. Você vai colocar suas mãozinhas próximo ao seu abdômen, nós chamamos de tantien inferior, né? A linha próxima ao umbigo aí, né? É uma forma de estar aquecendo as suas mãozinhas, tá bom? Então você vai colocar a mãozinha perto do abdômen e com a mão direita você vai virar para o seu lado direito, que no caso você está em casa, obviamente vai ser o lado esquerdo seu, né? É o meu lado direito, tá bem? Então você vai buscar do lado direito com a mãozinha, trazer até o abdômen e depois vai levar com as duas mãos. Ok. Fiz desse lado, vou para o lado esquerdo. Viro para o meu lado esquerdo, busco lá na frente, trago até o abdômen e levo com as duas mãos, ok? A perna, eu vou mostrar as bases para vocês na próxima aulinha. Então nós vamos entender o que é grande arqueiro, cavaleiro, né? Nós vamos entender isso na próxima aula, ok? Então para você que está em casa, vamos refazer esse movimento. É isso aqui, ó. Você traz para você e leva tudo. Aí você vai fazer com a mãozinha esquerda. Traz para você e leva com as duas mãos, ok? Quando você traz para você, você puxa o ar. Quando você leva, você solta o ar. Então, ó, puxa o ar, solta o ar, ok? Traz as duas mãos. Com a mão esquerda agora. Puxa o ar, solta o ar, ok? Vamos fazer isso juntos? Então vamos lá. Puxa o ar, solta o ar. Com a mão esquerda agora, puxa o ar, solta o ar. Agora nós vamos fazer ele com movimentos laterais. Então eu viro para a minha direita, puxa o ar, solta o ar. Bem lento. Aí agora, lembra? Pincelando a parede nas aulas anteriores que nós passou? Trago no abdômen, busco com a esquerda. Puxa o ar, solta o ar. Agora nós vamos para outro lado, ok? Bacana. Próximo exercício. Ó, para baixo a terra, para cima o céu. Fez como se você tivesse com uma bola na mão, tá vendo? Ó? Para baixo a terra, para cima o céu. Passou na mão, a mão que está em cima, imagine que você está colocando alguma coisa sobre a mão que está embaixo. Imagina que você está colocando um tempero, posição da garça, ó, né? Olha lá, ó, biquinho da garça sobre a mão direita. Então, na hora que você está passando, ó, garça, vira a mão, ok? Agora nós vamos com a esquerda, para cima, a direita. Coloca o temperinho aí, garça, olha lá, ó. Esticou o braço, ok? Agora, mão direita tá garça, ela vai ser palma. Então, temperinho com a esquerda. Agora, ó, temperinho com a direita. Ok? É o tempero da vida, amor, carinho, afeto, laço de amizade. E aí nós vamos fazer esse movimento mais complexo. Então, aqui, ó. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar,
solta o ar. Ok? Então, o movimentinho da garça, né? O temperinho, o equilíbrio está no amor, o equilíbrio está na compreensão, o equilíbrio está na razão, na ação, né? Então, o Tai Chi trabalha a patologia, mas também trabalha a psicologia, tá? Então, corpo, mente e alma tem que estar conectado, ok? Corpo, mente e alma, ok? Então, vamos lá. Nós fizemos alguns exercícios nesse exato momento e agora eu vou mostrar para vocês uma outra postura, tá? Um outro movimento articular também utilizado com os braços. Então, nós vamos chamar de serpente rastejante. Então, com a esquerda para a lateral, você vem com a mão direita aqui, ó, coloca lá na mãozinha esquerda, traz para você e leva por baixo aqui, ó, serpente rastejante. Aí você vai com a mão esquerda, ó, vai lá na mãozinha direita, traz aqui por baixo e... Por que serpente? Imagine a mão na posição de serpente, tá? Então, a sua mão na posição da cobra aqui, ó. Tá ok? Imagine que a sua mãozinha é uma cobra, ok? Então, você está aqui, ó, serpente rastejante. Traz lá a mãozinha, rastejou a serpente. Do outro lado, trouxe a mãozinha, rastejou a serpente, ok? Hoje nós estamos apenas demonstrando a área articular. A próxima aula nós vamos mostrar as bases, a postura, né? Como que é cada postura de perna, tá bem? Temos também a postura da garça, o equilíbrio da garça. Então nós vamos começar assim, ó. Puxa, segura, 3 segundos, solta o ar. Então vamos de novo. Puxa o ar. Segura. 1, 2, 3, solta o ar. De novo. Segura, solta o ar. Bom, foi um pouquinho do que nós pudemos passar para vocês na aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? De um pouco do condicionamento do Tai Chi. Deixo vocês com o meu forte abraço e que na próxima aula vocês estejam conosco aqui às 9h45 da manhã, algo mais. Que Deus abençoe a todos, tá bem? Para vocês, xie xie, zaijian. Então, que legal, né? Muito gostoso isso. O Cristiano, na outra aula, ele deu a parte do alongamento, né? Lembra que fazia assim, abaixava, voltava. Aí tinha a parte do pescoço, né? Do pescoço, né? Eu faço isso de manhã, porque eu levanto tão rígida. Sim. Aí eu tenho que fazer, né? Estica. Movimentar. Porque né? pra eu poder... Principalmente de manhã. Ainda mais agora que esse frio que fez. Meu, você acorda, né? Não sei vocês aí, mas parece que tá tudo não, assim. E assim, né? a gente aí vai fazendo fio, você vai fazendo o quê? Vai encolhendo cada vez mais. E aí fica, né? Em mim, então, a musculatura fica daquele jeito. Então eu preciso... Aí você passa a mão assim, parece que você sente os eu fico parecendo longo, aquelas né? bolachinhas creque de manhã. Aí eu tenho que, né? Então, é legal isso, né, esses alongamentos que ele passou na semana passada foi muito legal. E hoje é a parte do condicionamento, né? Ou seja, condicionar o seu corpo. Tá preparando, gente, tá? E tudo isso pro Tai Chi. Né? Esses são os passos que ele tá ensinando a gente, ele tá ensinando, né? até chegar o processo todo aí. E nós vamos acompanhar tudo isso juntos, tá bom? Isso mesmo. Vamos partir pro intervalo? Isso. A gente vai partir pro intervalo e aí a gente volta com alguém falando sobre planejamento. Quem será? Não sei. Espera aí que você vai ver. Brechó Cabide Chique. Aqui você encontra roupas de marca e com ótima qualidade, além de um excelente atendimento. Não deixem de conferir a nossa promoção do momento, peças de R$10 a R$50. Siga no Instagram, Cabide Chique 454 e faça seu agendamento pelo telefone 18 99783 2888 e faça-nos uma visita no endereço Rua Baguaçu 454.
Beleza, conforto, bom gosto e muita elegância. Tudo isso você encontra em Maíra Design, com condições especiais de pagamento e o menor preço do mercado. Faça uma visita a uma das lojas de Maíra Design e conheça todas as novidades que podem transformar a sua casa em um novo ambiente. Fale com a Maíra. Onde tem treta, babado e bomba, tem o quarteto mais bem informado e divertido da TV. Fofoca Aí, de segunda a sexta, 14h. Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM pré-top sempre tem. Tem 8 GB e o WhatsApp incluído. Tem prêmios e benefícios exclusivos no app TIM Mais Vantagens. Tem bônus em todas as recargas. E ainda tem a maior cobertura 4G do Brasil. No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Viu só? Quem compara vem pra TIM. Voltando, esse é o seu Algo a Mais. Terça-feira gostosa, mais uma vez agradecendo de coração você que está aqui com a gente nessa manhã, curtindo o Algo a Mais. Lembrando, se você tiver dicas, sugestões, críticas, entra nas nossas redes sociais, participa, deixa seu comentário, sugestão do que você quer ver aqui no Algo a Mais. Qual é o Algo a Mais que você está buscando? Nós estamos aqui, vamos procurar, né, Sim. Helena? Vamos procurar. Aliás, é o que mais faz. É o que mais a gente faz, gente, com certeza. Então você pode entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim, são vários os canais. Nas nossas redes particulares também, né, nas redes sociais, tanto da Helena quanto da Jussara. Você entra lá, deixa seu comentário, legal? Vai ser muito, muito, muito bom saber que você está participando, fazendo o programa juntinho com a gente, tá legal? Falar em fazer o programa, tudo tem que ser feito com certo planejamento. E aí, né, hoje nós temos ela, Helena Bel, vai falar com você sobre planejamento. E aí, então, né? Ô, gente, falar uma coisa pra vocês, é verdade, a história agora foi assim, profundo, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ter planejamento. Inclusive, para procurar as pautas, a gente planeja. Sim. O que vai ter na segunda, o que vai ter na terça. Tem que ter, porque senão assim, a gente se perde. E até mesmo o que cada um vai fazer. Sim, né? Senão aí, de repente, as duas fazendo a mesma coisa. E aí outra coisa que precisa ser feita não é feita. Então, mas aí, eu quero falar pra vocês então de planejamento, mas aí, como vocês já sabem, a minha área, ou eu falo de planejamento no negócio, ou eu falo de planejamento no seu orçamento. E aí eu quero trazer uma coisa muito legal, porque fizeram uma pergunta para mim esses dias na rua, quanto que eu tenho que guardar para as minhas despesas? Nossa, é uma boa pergunta essa, né? Aí eu falei, então você tem que planejar, porque não é assim, de qualquer jeito. Só que para isso você precisa conhecer uma coisa, o dinheiro que você recebe e o dinheiro que você gasta, ou seja, a sua receita e as suas despesas. Você sabia que as despesas têm classificação? Não. Você sabia? Você é de casa? Dona de casa ou não? Sabia que elas são classificadas justamente por quê? Para facilitar o planejamento. Vamos então ao planejamento. Falar a respeito de cada coisa aqui. Despesa. Isso. A receita todo mundo sabe o que é. Não é receita de bolo não, tá? A receita aqui que eu digo é aquele dinheiro que você... Todo dinheiro que você recebe. Salários, aí salários de todo mundo da casa. Faço uma renda extra. Faço lá um artesanato, faço alguma coisa para ter uma renda a mais. Então, todos os dinheiros que você recebe é receita. Eu tenho lá, recebo um benefício. Eu tenho um imóvel locado, eu recebo um aluguel. Então, tudo que você vai recebendo... Por exemplo, fim de ano a gente tem os abonos, né? Então, tem todo o dinheiro que entra é a sua receita. Só que as despesas... Então, a receita é sempre igual, tá? Pode a quantidade aí que receber. Só que as despesas, elas são classificadas, porque justamente para você saber, na hora de você montar o seu planejamento financeiro certinho, o seu orçamento doméstico. Vai ficar bem legal. Bora lá, então? Elas são classificadas em fixas,
O nome já diz. Variável, adicional e extra. 4. E aí agora eu vou falar para vocês o que é cada um. Porque já deu nó aqui, né? Adicional e extra. Nossa, fiquei pensando que ela vai falando e eu vou matutando aqui, né? O que vem pela frente. Cada vez que ela fala uma coisa, eu tenho que estar pensando antes que ela pergunte, né, Sara? Então, exatamente. Eu tô ficando craque nisso. Igual já, no café, né? Eu tô ficando craque nisso. As despesas fixas são aquelas que você praticamente paga todo mês a mesma ou o mesmo valor. E todo mês você as tem, seja recorrente. Aí, exemplo, Jussara? Água, luz, telefone, aluguel. Não? Vixe, então, gente... Habitação, transporte, saúde, educação, impostos. Mas por que elas não são variáveis? Por que elas são fixas, não são variáveis? Porque, por exemplo, impostos. Sim. Então aí no caso a água, a luz, telefone. Bom, uma pergunta, vamos lá, né? Deixa eu dar uma de professora aqui também. Vou judiar da professora. O telefone, por exemplo, quem tem uma conta fixa, ele entra como fixo ou não? O telefone, ele não entra, ele entra como variável. E aí eu vou falar para você, então vou já falar as variáveis. Então a variável é água, luz, telefone, celular, internet. Por quê? Combustível, gás, supermercados. Por quê? Oscila, por exemplo, conta de água, de energias. Ele tem um valor que é o mínimo. Sim. Se você gastar aquilo, vai ficar... Só que se você consumir muito, você vai gastar o valor mais. não vai ser mais o mesmo. Né? Então, ele varia. E aí, a variação, gente, não é por conta da variação, é a forma como você usa. Ela pode ser fixa? Pode. Por quê? Ela tem todo mês. A gente tem todo mês. Por exemplo, a internet, vamos dizer assim, você tem um plano, você vai pagar todo mês aquele valor. Agora, se atrasa alguma coisa... Já né? modifica. Então, isso vai depender muito da forma como você faz uso das coisas. Por exemplo, supermercado não é fixo. É variável. Sim, variável. Porque você nunca chega lá, por exemplo, você vai hoje com R$100, você compra X produto. Amanhã, você vai com os mesmos R$100, você não vai comprar a mesma quantidade de produto. A não ser que você pega o quê? Promoção. E aí entra muita coisa também, que eu já falei aqui, que é listinha, promoção, já falamos bem. Né? Então, às vezes tem muita confusão de fixa com variável. São coisas que todo mês são recorrentes, porém os valores são variáveis. Eles alteram. Podem ou não alterar. Por exemplo, não necessariamente vai alterar. Por exemplo, combustível. Ele varia todo dia, né? Porque então, você chega na bomba hoje, tá X. Amanhã tá 2X. Não, e às vezes é até no mesmo dia, né? Só que você passa de manhã, você passa a no meio da tarde, já tá diferente. Noite já mudou. Nossa, isso me lembra uma época triste da vida do brasileiro, né? Lembra que a gente falou a respeito agora há pouco da censura? Nessa mesma época a gente passou outra situação que era ter que fazer no estoque, inclusive, de comida, que você morria de fome, né? Você morria de fome. Porque, gente, era pela hora da morte. Nossa. Não nem de lembrar dessa Hoje, época. Porque, sabe por quê? Aí a gente faz uma coisa até legal, porque... E aí não tinha tanto desperdício. Se você for olhar, era uma situação difícil? Era. Mas a gente sabia cuidar um pouquinho mais das coisas, né? Valorizar um pouquinho mais. Quando flexibilizou tudo, o povo começou a desperdiçar. Então, desperdiça água, desperdiça energia. Gente, nessa época de seca... Ai, ó, eu tenho uma vizinha que eu tenho vontade de cacetar. Tem alguém essa semana que tava querendo pegar a vizinha, gente. Eu não vou falar nada não, meu. Ela querendo brigar com a vizinha. Rua, com a mangueira. Gente, água potável que a gente tá jogando fora. Não pode, não. E pagando. E aí fala assim, a conta de água vem absurdo. Aí entra aqui. Você planeja? Não, né? Agora, se você tem um bom planejamento, a sua conta de água, você vai pagar sempre o mínimo. Sim. De fazer utilizar. Eu, por exemplo, a água da máquina, eu lavo o quintal. Lava o quintal. Então, o quintal é lavado só quando eu lavo sempre reaproveitar, né? Sim. Você tem que fazer essas coisas. Então, você tem uma que coisa, conhecer. só uma dica em relação ao negócio da água, economizar. A minha garagem ela é grande. E como eu tenho bicho em casa, né? Fazem o xixi, você tem que limpar tudo. Só que, eu sou sincera, eu não lavo tudo. Eu lavo dependendo 2 vezes na semana.
Os outros dias, vamos varrer, né? Sim. E tá de bom tamanho. E o varrer é legal, porque às vezes eu já vi muita gente fazer isso. Já liga a mangueira direto e vai tentar tirar a sujeira grossa com a água. Somente não, agora varre nessa primeiro. época da ventania, que tem as folhas estão caindo, o povo pega e faz isso. E essa louca que mora na rua de casa faz isso. E ela não limpa só a frente, ela começa a dar Ela quer limpar de todo mundo. E aí fica aquele aguaceiro, gente, correndo, eu fico só olhando. Gente, água potável. Quantas pessoas Tem que tomar cuidado, não né? tem água para beber? Exatamente. E a gente jogando água tratada. E aí reclama, ai, mas a empresa tá cobrando caro. Ela tá cobrando caro, tá cobrando aquilo. Quando começa a ter o racionamento de água, então aí que o povo fica bravo, já né? Já tem bairros aqui em Araçatuba que já estavam vendo, viu, gente? Os que são mais tem que tomar cuidado. dos poços, já tá tendo isso. Por quê? O povo não tem consciência. Não tem consciência. Né? Fica então aqui mais uma dica de economia doméstica. Cuidado. Aí, a gente vai então para as despesas que confundiu um pouco a cabeça da Jussara, que foi adicional e extra. Adicionais, lazer, vestuário, um presentinho que você quer dar, porque você não fica comprando isso aí. Não é todo dia, não é todo mês. Né? E não é, ela não é necessária todo, né? Aí entra aquela história, eu compro porque quero ou porque eu preciso. Aí a extra, médico, dentista, manutenção de veículo, de casa. Aí aqui, abrindo parênteses no dentista e no médico. Se você tem plano, ele tá lá em cima. Mas isso aqui pode acontecer uma eventualidade. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde ou odontológico, aí eu preciso fazer, por exemplo, o plano não cobre determinado custo de algum procedimento, aí o medicamento também não é incluso. Né? Então, aí ele já entra aqui. Então, foi coisa que aconteceu. Essas despesas extras são as que acontecem sem a gente nem imaginar. Sair na rua, furou o pneu. Parece bobeira, né? Mas é 10 aqui, 15 ali, 20 ali, que você tem que gastar, é um dinheiro que você não estava contando. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Meu marido pegou e falou assim, vou levar o carro para lá. Eu falei, não vai, que tá ventando, você vai gastar dinheiro à toa. É uma briga lá em casa. Aí teimou e foi. Levou. Quando ele voltou, ele falou assim, o pneu estava quase para estourar. Falei, Então. Ainda bem que ele levou o carro para lavar. Aí já teve que resolver, então, já teve que fazer o quê? Teve um extra que não estava calculado, teve que trocar o pneu. Estava esperando? Não, o pneu não deixou um anúncio lá. Né? Olha, eu vou estourar. Se prepara que daqui 5 dias eu estouro. Olha, eu tô no meu limite. Ele não falou isso. Né? Ainda bem que foi. Então acontece muito dessas coisas, gente. Às vezes você tá saindo aí de um evento. Nunca aconteceu comigo, mas eu já vi gente, por exemplo, que às vezes está na rua e quebra o chinelo. Aí é ruim, hein? Aí a pessoa faz o quê? Tá no centro ali, por exemplo, perto de uma coisa lá, tem que comprar um chinelinho de dedo, tem que comprar alguma coisa para não ficar descalço na rua. É o quê? Uma despesa que ela não estava esperando. Né? Mas enfim, então vamos lá, então, como que a gente faz então para dividir as porcentagens então do seu orçamento? 50% da renda deve ser utilizada então com as despesas fixas e as variáveis, que são as maiores. E essas aí você já tem que estar com elas todas anotadas. Lembra que eu já falei aqui antes? Anota tudo, o que gasta, tudo. Então essa variável, as fixas, você já sempre tem, né? 20% com as adicionais. Então você tem que fazer o quê? 20% do seu orçamento tem que gastar. 20% com as despesas extras. Aí, Helena, mas aí eu vou ficar com esse dinheiro, vou separar. Não, você pega e faz o quê? Guarda. Separa. Deixa separadinho. Esse dinheiro aqui é uma eventualidade. Por exemplo, criança adora ficar doente fora de hora. Nossa. Ou então passou o pipoqueiro, ele quer alguma coisa. Né? E você não tem lá, e aí tem que ter. E aí, 10% é uma coisa que poucas as pessoas fazem, é um investimento ou a reserva para o futuro. E esses 10%, o ideal é assim, você separar, esquece que separou, né? Tá? Não consigo. Lembra que a gente já falou do desafio aqui? O desafio é ótimo para isso. Você pode ir guardando, definir e guardando esse conforme você vai das suas possibilidades. Não é regra geral, tá, gente? Isso aqui é um parâmetro para que você saiba assim, eu preciso disso. Então a gente somar aqui, então Deus dê o 100% da sua receita, tá? Então aqui a dica de hoje é anota, gente, porque quando você anota e você faz esse planejamento nesse formato,
você sabe como que você faz o seu orçamento render e muito. Só falando em relação a guardar, a gente já deu algumas dicas aqui, eu não sei se na outra dica eu cheguei a comentar isso, mas eu vi isso essa semana de novo, falando sobre guardar. E é muito legal e é simples de fazer. R$5. Apareceu R$5 na sua mão, guarda. Guarda aqueles R$5. Parece bobeira isso, gente, mas a hora que você vai ver, você tem lá 20, R$30 guardado, né? Sem pensar muito, porque você guardou, pois lá, né? Eu, por exemplo, eu tenho meu cofre, gente. Tenho meu cofrinho lá que a gente vai guardando, né? Precisa ter uma reserva de vez em quando. E aí, gente, o desafio é excelente para isso, porque às vezes eu não tenho 5, mas eu tenho 2. Começa a guardar com 2. Com 2. Semana que vem você guarda 5, vai aumentando. Não consigo aumenta de R$1, aumenta 50 centavos, mas vai fazendo isso. Quando você vê, no final do ano, você tá... Somente fim de ano que tem tanta despesa, né? Dica, então, hoje aí foi para nós, então, planejamento orçamentário. Tá aí, gostou? Espero que tenha gostado. A gente vai sempre buscar trazer essas dicas, né? Parece duas meninas aqui palpitando o tempo inteiro, né? Mas não, é realmente dicas para que você viva, tenha uma qualidade de vida melhor, tá bom? Estamos indo embora, chegando no finalzinho do programa de hoje. Espero que você tenha curtido tudo que a gente trouxe para você, que você aproveite bastante. E se Papai do Céu permitir, amanhã estaremos de volta, né? Pois é. Tchau, tchau. Chegando aí na sequência. Vem aí agora a Revista da Manhã. Revista da Manhã. Abraço apertado, encontro marcado amanhã, aqui às 9h45 na TVC, canal 21, uma emissora do Sistema Gazeta de Televisão. Tá bom?